quem quiser ser feliz. Quem quiser ser feliz, basta apenas sorrir e cantar singela canção. Quando o sol raiar, lindos sonhos azuis encherão sua vida de luz e o seu coração de prazer sem par. Não importam as chuvas e as nuvens na serra, um riso e uma canção encherão de sol a terra. Quem quiser ser feliz, basta apenas sorrir e cantar singela canção. Quando o sol raiar. Eu devia ter 7, 8 anos, mais ou menos, quando minha mãe me deu de presente 2 bolachões 78 com a história da Branca de Neve. Ai, eu fiquei louco com a voz da princesinha. Mãe, de quem é essa voz? Que voz é essa? É Dalva de Oliveira, meu filho. Nossa, eu fiquei louco com aquela voz. Eu comecei a procurar no rádio, procurava, até que eu encontrei, acho que foi em 1948, pela Rádio Nacional. Estava no auge. Dalva. Segredo! Ela estava brigando com o marido. Errei sim. Manchei o teu nome. E ele atacava. Tiraste uma pedra no peito de quem Só que fez tanto bem. Ah, e ela respondia. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Aí tinha uma emoção nessa voz, uma emoção que me deixava louco. Eu acho que diziam muita coisa dessa mulher. Diziam que ela tinha amantes, que ela bebia, mas a emoção que ela transmitia era de arrepiar. Eu acho que a minha vida inteira no teatro, eu andei procurando aquela emoção dálvica. Renato, É? como é que você conheceu o teatro? Ah! Muito cedo, com 6, 7 anos, meus avós me levaram ao teatro, e foi logo um teatro para valer, teatro de revista. Walter Pinto, grande produtor de revista, Praça Tiradentes. Era lindo, gente, sabe? Aquelas escadarias com gelo seco caindo por cima, aquelas polacas e francesas fazendo topless e segurando cachorros galgos, assim, segurando os cachorros pela coleira. Gente, que maravilha. As girls, as vedetes. Primeiro nu do teatro brasileiro, Araci Cortes. Luz del Fuego com a sua jiboia. Mara Rúbia, loira, estilo violão. Renata Fronzi, morena, estilo violoncelo. Virgínia Lane era a mais certinha de todas, a mais bonitinha de todas, dentucinha com dentes de coelho. Foi ela que inventou a interação no teatro. Foi ela, não foi Zé Celso com Roda Viva, não. Ela já fazia isso, ela descia assim, cantando sassaricando, todo mundo leva a vida do arame. E aí ela sentava no colo de um cavalheiro e perguntava: o cavaleiro sassaricou muito ontem?
Aí ele veio vermelho, falou, sassariquei. Ela perguntava para a esposa, é verdade? Ele sassarica muito? A esposa confirmava. Ela dizia, aplausos para o casal, porque eles sassaricam muito. E subia, sassaricando. Diziam que Virginia Lane era amante do Getúlio Vargas. Será? Eu acho que sim, porque ela mesmo confirmou isso. Mas o importante é que o Getúlio subvencionava muito as revistas. Ele era fã de revista, mas quando tinha número de favela, tinha que ser uma favela de luxo, uma favela dourada, com um bom malandro, nada da miséria verdadeira das favelas. Aí vinham os cômicos, lá vem eles, Grande Otelo, Boneca de Peixe, da cor do Azeviche, Grande Otelo, Oscarito, sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Eu gostava quando vinham os dois, Dercy Gonçalves e Oscarito. A Dercy já entrava cuspindo em cena, e era tudo no duplo sentido, o famoso double som. Não podia falar palavrão. Então o Dercy falava para o Oscarito, ô malandro, escuta aqui, se você me der o que eu estou te pedindo, aí eu te dou a minha baratinha preta com risquinho rosado no meio. Nossa, eu não entendi aquilo, perguntei para o meu avô, avô, que barata é essa? Ele não falou nada. Avô, que barata é essa? Eles não responderam. Eu só fui descobrir essa barata, ó, muito tempo depois. Aí tinha o outro, Mesquitinha, era o tipo do brasileiro da época, assim, peito de tuberculoso, bigodinho, mas era dono de uma emoção. Eu acho que aquela gente toda que ia ver as revistas, né? As vedetes, as polacas, eles choravam com os monólogos do Mesquitinha. Renato, tinha um outro teatro no Rio de Janeiro, ali na Cinelândia. Opa. Como é que era esse teatro? Opa! A minha avó gostava de teatro, ela me levava para ver. Era o teatro da Cinelândia. Devia chamar Teatrolândia, porque era um teatro ao lado do outro, um teatro ao lado do outro. Aquele monte de teatro das estrelas da época, né? Era assim, ó, vou contar para vocês como era. Tinha uma caixa na boca de cena, que era o ponto. O ponto existia para soprar o texto para os atores, porque as peças trocavam de 15 em 15 dias, não tinha público para mais. E aí, aquele ponto era fundamental na vida dos atores, né? E tinha a ribalta, aquela luz que vinha de baixo, uma luz azulada, que ajudava a tirar o papo das estrelas maduronas. E as peças, gente, as peças eram melodramas, eram comedinhas luso-brasileiras. Vamos dizer o nome de alguma delas. Maria Cachucha, Yaya Boneca, As Árvores Morrem de Pé, As Solteironas do Chapéu Verde, Morre um Gato na China, As Mãos de Eurídice, famoso isso, As Mãos de Eurídice. Maria Cachucha, esse nome não me sai da cabeça. Era um repertório muito inocente, né? E o importante é que não... Eu me lembro de uma peça da Lourdes Maia, que era casada com Rodolfo Maia. Me lembro de uma peça, jamais me esquecerei, que ela, o marido e um amigo faziam um triângulo amoroso, e o amigo era apaixonado pela Lourdes Maia. Mas ele era tão amigo do amigo que ele sublime esse amor e continua amigo do casal. Aí eu me lembro que no final da peça, ela trazia os dois pela mão na boca de cena e dizia: obrigada pelo amor de vocês. E fechava o pano. Gente, que loucura isso. E não tinha diretor. Isso é importante, não tinha diretor. Só o ensaiador. Um ensaiador. Era assim, tinha uma cadeira no meio do palco, que era o lugar da estrela. Tinha os outros lugares em volta, onde ficavam os atores coadjuvantes. Olha, eu acho que ser coadjuvante na época
Devia ser uma lenha, viu? É, uma lenha. Porque os atores valiam pelo que eles traziam na sua maleta. Por exemplo, os atores. Eles traziam uma maleta com cavanhaque, bigode, smoking, terno, traje passeio, traje esporte, enfim. Quanto mais coisas eles trouxessem para a produção, melhor. As atrizes traziam um vestido de noiva, vestido de baile, um vestido de festa, uma roupa de casa, enfim. Elas tinham tudo isso. E quanto mais elas tivessem para oferecer à produção, melhor elas ganhavam. Mas eu acho que elas ganhavam muito mal, viu? Todo mundo ganhava muito mal. As estrelas é que levavam tudo. E quem eram essas estrelas? Olha lá, Dulcina de Moraes e a sua mãe, Dona Conchita de Moraes. Dona Conchita parecia uma Dona Benta, mas com um coquinho aqui em cima da cabeça, mas não era nada disso, não. Ela era diabólica. No meio da peça, ela falava, cala a boca! E aí fazia um monólogo. Um monólogo de 20 minutos de absurdos. Quando terminava, ninguém sabia por onde retomar a peça. A filha não. A filha Dulcina de Moraes era uma mulher inteligente, sofisticada, falava de uma maneira muito especial, que só ela falava. Ela tinha um jeito especial, lançava moda. Ela às vezes aparecia com modelos ousados, um vestido fechado na frente, com um decote nas costas, que ia até um reguinho. E ela se dava um repertório muito importante. Ela fazia Bernard Shaw, fazia Lorca, fazia a peça que ficou para sempre, Chuva, de Somerset Maugham. Chuva, jamais me esquecerei. Ela fazia uma prostituta que naufraga com o reverendo David, e ela e ele se salvam numa ilha, ficam os dois sozinhos numa ilha. E aí chovia, 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 e ela começa a ficar louca para comer o reverendo. Ela fica enlouquecida pelo reverendo e começa a andar em volta dele, e o reverendo ali duro, na queda, nada, e ela em volta. Aí ela chegava na janela, olhava aquela chuva e dizia, e esta chuva que não passa, e esta chuva que não passa. Até hoje eu levanto para ir no banheiro e escuto essa voz, e esta chuva que não passa. Nunca mais esqueci. A outra, Eva Todor. Gente, a Eva, o teatro só chamava Eva e seus artistas. Não tinha mais ninguém, só Eva. Ela fazia uma peça que eu nunca vou me esquecer. A Amiga da Onça. Ela aparecia vestida de tenista com uma raquete de tênis na mão. Agora vamos ver o outro. Esse, cessa tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Jaime Costa, grande ator. Eu vi com ele A Morte do Caixeiro Viajante, do Arthur Miller. Gente, eu já vi A Morte do Caixeiro Viajante em 1000 versões, mas como Jaime Costa, ninguém me preencheu tanto as medidas. Era um ator e tanto. E a caracterização, era mestre da caracterização, aí ele está fazendo Dom João VI. A cara do João VI, Dom João VI das pinturas, não é? Ele estava perfeito na caracterização. E ainda se dava ao luxo de comer um franguinho com as mãos e acabava a peça todo lambuzado de gordura. Quem fazia a Carlota Joaquina era Heloísa Helena. Era lindo vê-los. Teatro Rival! Existe até hoje o Teatro Rival. Ele era a casa de Alda Garrido. Alda, que grande comediante, gente. Que maravilha de comediante. Eu não vou me esquecer dela fazendo Dona Xepa, do Pedro Bloch. Incrível. Alda Garrido fazia uma feirante mal vestida, cafona. Eu acho que até um pouco desdentada. Ela ganhava muito dinheiro na feira, mas ela dava todo o dinheiro para os filhos.
para eles estudarem nos melhores colégios, para frequentarem a sociedade. E ela vai percebendo, né, Elda, no final, que os filhos têm vergonha dela. Então, no terceiro ato, tem uma guinada. Abre o pano, o que que tem? Uma biblioteca, ela vestida num hobby de seda pura, com cabelo de cabeleireiro, ainda se dando ao luxo de aprender francês. Je tiens, et là, nous avons vous avez, ils ont. Dona Chica. Procópio Ferreira! Meu Deus, era um homem tão estranho, porque não era normal essa cara, né? Ele tinha o pescoço enfiado no ombro, tinha pouco pescoço, um narigão de Cyrano de Bergerac. Acho que a primeira vez que eu vi, eu falei para minha avó: oi, vó, que homem feio. Ela falou: shh, é Procópio Ferreira. E a peça começou. Era uma escadaria de igreja, ele estava sentado, mal vestido, pedindo esmola. Aí cada um que dava esmola, ele dizia: Deus lhe pague, Deus lhe pague. Não lembro de mais nada. Não lembro de mais ator, não lembro do cenário, nem lembro da peça direito. Eu lembro do Procópio, essa coisa nunca saiu da minha cabeça. Ele tinha um carisma do tamanho do universo. Eu acho que ele foi o ator que mais bustos inaugurou no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Procópio Ferreira. Oh, Bibi Ferreira. Nossa, Bibi era mocinha e o Procópio queria que ela estudasse no Sion. Mas as freiras não deixaram. Imagina, filha de artista, gente de uma vida. Porque é importante que vocês saibam, até quando eu comecei, olha que eu sou já bem mais novinho, né? Quando eu comecei, a gente tinha que tirar a carteirinha de prostituta, uma carteirinha cor-de-rosa, da divisão de diversões públicas. As freiras não aceitaram, mas o Procópio esnobou, estava muito rico, ele tinha muito público. Então ele mandou a filha para estudar na Europa. Bibi foi para a Europa e estudou lá nos maiores centros teatrais modernos da época. E voltou para o Brasil anos depois, poliglota, bonitinha, inteligente. Ela voltou com uma técnica extraordinária, cantava, dançava e representava, tudo junto e ao mesmo tempo. Bibi Ferreira era dona de uma técnica. Gente, eu me lembro dela na peça José de Alencar, senhora, que ela se jogava nos braços do amante e depois dizia no ouvido dele, de costas para a plateia, e aí dizia no ouvido dele: eu te amo. E todo mundo ouvia, na torrinha, lá em cima: eu te amo. Não tinha microfone. E as pessoas ficavam estupefactas. Como é que pode? Como é que ela consegue isso? Meu Deus, que coisa louca, que técnica que tem Bibi Ferreira. Bibi era um assombro. Renato, e me conta uma coisa, você falou desses teatros profissionais que existiam no Rio de Janeiro, e teatros que, né, eram movidos ali pela bilheteria, pelo talento dessas grandes estrelas, mas como é que era para os atores que queriam fazer uma pesquisa mais avançada, queriam fazer alguma coisa de vanguarda? Tinha um caminho, sim. Tinham dois grupos amadores importantíssimos: o Teatro dos Estudantes e o Teatro dos Comediantes. No Teatro dos Estudantes, a gente tem que abrir um parênteses para falar de um homem importantíssimo para o teatro brasileiro, que foi Pascoal Carlos Magno. Pascoal. Ele era um diplomata, mas adorava teatro, amava teatro. E ele tanto deu força para o teatro profissional quanto para o teatro amador. Ele fez muitos festivais importantíssimos de teatro amador. Foi num desses festivais que apareceu o Plínio Marcos com Barrela. E mesmo Oficina, no tempo de teatro amador, também se apresentou no Festival de Teatro Amador de Santos, com a Incubadeira. E a Ete Freitas ganhou o prêmio de melhor atriz. Pascoal Carlos Magno. Importantíssimo. Ele tinha um teatro
na ladeira de Santa Teresa, chamado Teatro dos. E foi ali que apareceu, porque o repertório era um repertório importantíssimo, não é? Fez Écuba, fazia Hamlet, e foi aí, em Hamlet, que apareceu Sérgio Cardoso. Olha aí, gente, ele já era incrível. Sérgio Cardoso aconteceu de uma forma, ele virou uma praga no Brasil. Todo mundo falava que era Laurence Olivier na Inglaterra e Sérgio Cardoso no Brasil. Sérgio Cardoso também fez o Arlequim, servidor de dois ambas, lá com Pascoal Carlos do Magro. Tudo isso virou um mito e o Sérgio depois teve uma carreira brilhante até morrer. E lá também apareceram Maria Fernanda e Sérgio Brito. Renato, qual era o outro grupo que você comentou, amador? Importantíssimo. Teatro dos Comediantes. Teatro dos Comediantes era feito por profissionais liberais, médicos, engenheiros, arquitetos, professores, era tudo profissional liberal. Mas eles queriam trazer para o Brasil um teatro avançado, um teatro ao nível do que se fazia em Paris, que se fazia em Londres, os textos, pelo menos, eles tentavam fazer isso. E foi quando chegou no Brasil um polonês ator fugindo da guerra. Aí ele, olha, ele tinha uma cicatriz aqui do lado, Zbigniew Zimbinski, que nós chamávamos carinhosamente de Zimba. Zimbinski chegou no Brasil, foi andando pelo Rio de Janeiro, se apaixonando. Quando ele chegou em Copacabana, que ele viu aqueles meninos moreninhos jogando futebol. Aí o Zimba ficou apaixonado pelo Brasil. Ele foi ficando. E os comediantes sacaram a importância daquele homem que estava fugindo da guerra. Claro, ele tinha 60 peças como diretor e 40 como ator protagonista. Aí eles aproveitaram, convidaram o Zimbinski para dirigir uma peça de um autor nacional novíssimo. Sabe quem era? Nelson Rodrigues. Era 1943. Nelson Rodrigues trazia uma dramaturgia completamente diferente da Maria Cachucha, da Yaya Boneca. Nada disso. Era assim um texto telegráfico. Eu te odeio. Quero que você vá para o inferno. Quero que sua mãe morra. Era uma coisa toda telegráfica. Tá ponto. E a dramaturgia também trazia uma revolução, porque ela jogava com planos, nada da linearidade de Maria Cachucha. Plano da morte, plano do delírio, plano da realidade. O Zimba chamou Santa Rosa para fazer o cenário. Santa Rosa também aproveitou e fez um cenário com volumes. Isso era importante. Tinha o plano da morte, plano do delírio, o plano da realidade. E o Zimba fez uma revolução naquilo que a gente não tinha, que a nossa luz era pobre. Ele criou uma revolução de luz. Ele criou muitos refletores. Onde não tinha refletor, ele criou refletores com lata de banha. Ele aboliu a ribalta, isso é importante, aboliu a ribalta. E o que é mais legal, ele criou a contraluz, que era um efeito que a gente não tinha no teatro. A contraluz. Nossa, que coisa importante que foi a aparição desse homem. Agora, quando acabou o espetáculo, Vestido de Noiva, a peça era Vestido de Noiva. Quando acabou o espetáculo, silêncio. Nenhum aplauso. Silêncio. Aí, o Nelson Rodrigues ficou desesperado, coitado, lá atrás, e saiu, ele tinha uma boca mole, ele saiu pela rua dizendo: a minha peça foi um fracasso, a minha peça foi um fracasso, a minha peça foi um fracasso. Aí, de repente, um aplaudiu, o outro aplaudiu. O outro aplaudiu. De repente, todo mundo aplaudiu. Uma ovação de 15 minutos para compensar o silêncio. Ele foi trazido para a cena, recebeu uma ovação tremenda.
E dali para diante passou a ser considerado, naquela época, o maior autor brasileiro de todos os tempos. Mas você não pôde ver, né? Você não Não, tinha não idade. pude ver, não pude ver. Eu tinha 6 anos, né? 1943. E depois mesmo na adolescência, a minha avó não deixava eu ver as peças do Nelson. Dizia que ele era tarado, febrônio. Eu não entendia direito o que era essa história de febrônio. Só fui entender, mas muito tempo depois. É verdade. O que seus pais diziam? Meus pais iam ver. Meus pais iam ver. Eles diziam que tudo que o Nelson fazia tinha um sabor de pecado. Renato, conta pra gente como foi a sua chegada em São Paulo. Opa! São Paulo da garoa, São Paulo, que terra boa! São Paulo era sólido, nossa! Quando eu cheguei em São Paulo, os meus colegas do São Bento, que eu fiz o último clássico aqui para depois fazer a faculdade, meus colegas me levaram direto para ver o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Gente, o TBC era sólido, como sólida era a cidade de São Paulo. Viaduto do Chá, Santa Efigênia, que maravilha. O TBC tinha cenários sólidos, porta, janela, parede, ciclorama. Chovia quando tinha que chover. Era uma coisa alucinada o TBC, completamente diferente. E tinha uma coisa que não existia ainda. Tinha concepção. Você sabe o que é concepção? É a luz, o cenário, o figurino, tudo convergindo para a visão do diretor, a visão autoral do diretor. Nossa! O Ziembinski chamava a concepção de cara de obra. Cara de obra. E depois o repertório era um repertório super avançado. Gente, a primeira peça que eu vi no TBC era Gata em Teto de Zinco Quente, de Tennessee Williams. Chocante. O Valmor fazia um rapaz, estava com a perna quebrada, de muleta, bebendo, e a Cacilda andando em volta dele, chamando ele para fazer amor, chamando ele para a cama, e ele nada, e ela em volta, até que ele ameaça dar uma muletada na cabeça dela. Então ele diz, não vou fazer amor, que eu estou de luto, o meu amigo se suicidou. E a Cacilda dizia, se suicidou por sua causa, porque ele te amava. Eu disse para ele, Skipper, pare de amar o meu marido. Eu nunca tinha ouvido isso no teatro que eu tinha visto no Rio de Janeiro. Não, nunca tinha visto uma coisa dessa. Era chocante. E, de repente, o TBC, uma outra peça que provocou um alvoroço, que o Leonardo Vilar dava um beijo na boca do Egídio Elcio. Egídio Elcio, Isso aí foi na peça Panorama Visto da Ponte, de Arthur Miller. Nossa, provocou um alvoroço em São Paulo e o teatro lotou. Lotou. Quando tem escândalo, lota sempre. Né? O repertório era muito avançado. O repertório era Sófocles, Lorca, Anuio, Schiller, Pirandello. Nossa, pelo amor de Deus, Tennessee Williams, Arthur Miller. Era um repertório de altíssima categoria. E, de vez em quando, entre uma peça e outra, eles faziam uma coisa de origem francesa, os famosos boulevards. Eram comédias elegantes, que os atores viam muito bem vestidos, né? Roupa de haricot, de smoking. Eles tinham uma elegância, um jeito de falar, um jeito de andar. A Cacilda dizia que ela conhecia uma atriz e ela sabia virar no calcanhar. Que loucura! E quem trouxe esse aplomb para o teatro foram os diretores estrangeiros, porque o TBC tinha
um número imenso de diretores estrangeiros importantíssimos. Adolfo Celli, Flamínio Bolini Cerri, Luciano Salce, Ruggero Jacobi, Gianni Rato, Alberto da Versa. Meu Deus, quanta gente importante. Maurice Vanneau. Eles trouxeram um desenvolvimento grande para a qualidade da cena brasileira. E o TBC era uma coisa incrível. Foi obra de um italiano maluco chamado Franco Zampari. Esse cara trabalhava com o Matarazzo. Mas ele queria trazer para o Brasil um teatro avançado, um teatro com a qualidade que se fazia em Londres, em Paris. E ele criou o Teatro Brasileiro de Comédia, que era um assombro. TBC tinha 2 salas, o espetáculo, o teatro, né? Depois tinha 2 salas de ensaio, sala de maquiagem, sala de figurino. Olha o Timochenko aqui. Carpintaria própria. O Timochenko Weber era o grande maquiador, com a sala de maquiagem. Olha, Luiz Linhares, Marina Freire. Cara, meu Deus, Maria Stuart. A Cleide tirava a peruca em cena e ficava careca. Luiz Linhares foi um grande ator, não falo muito dele, mas um grande ator, Luiz Linhares. Paulo Tran, eita Paulo Tran, quanto sucesso você fez. Tônia Carreiro, era linda, linda, linda. Fernanda Montenegro e Sérgio Brito. Maria Della Costa com Zimbinski, o marido dela era o Sandro Polônio. Elizabeth Andrade. Ai, a coadjuvação do TBC era um luxo. Valmor Chagas. Valmor Chagas, em Volpone. Sérgio Cardoso e Nídia Alicia fizeram um teatro depois. Rui Afonso. Nossa, como eu me lembro deles todos. Célia Biar. Célia Biar era ótima. Marina Freire. Zimba e Cacilda, em Pega Fogo. Cacilda Becker em Pega Fogo. Gente, que coisa importante que foi isso na minha vida. Cacilda se impregnou em mim, assim, de uma forma patológica. Quando eu comecei a fazer teatro amador, meu pai ia ver, eu perguntava, gostou, papai? Ele fazia uma cara meio reticente. Eu dizia, não gostou, papai? O que foi? Ele disse, não, é porque... Por que você não fala mamãe, como todo mundo? Eu disse, mas eu falo mamãe. Eu disse, não, você fala mamãe, mamãe. Aí eu percebi que eu estava imitando a Cacilda Becker, estava trazendo um tom de Cacilda, porque Cacilda falava de uma maneira muito especial. Ela tinha um jeito só dela de falar e meu pai não gostava. Dizia que ela parecia uma japonesa, falando sem ponto, sem vírgula. Eu amava. Via 10, 15 vezes cada peça com Cacilda Becker. Era uma experiência espiritual. Cacilda em Pega Fogo. Gente, ela puxava os seios para trás com esparadrapo. Às vezes dizem que ela ficava em carne viva, mas ela mesmo assim puxava os seios para trás e aí usava uma camisa aberta. Essa camisa aberta de Cacilda deixava ver uns ossinhos de um peito de menino. Era uma caracterização fantástica. Pega Fogo. Aí, Maria Stuart. Não, Antígone, de Sófocles. Maria Stuart. Antígone de Anúio. Dama das Camélias. Diz que ela usava um vestido mais pesado do que ela podia suportar, porque a Cacilda era frágil. Mas ela se maquiava, ficava linda. Porque a honra seja feita. A Cacilda sabia se maquiar. Solta floradas. Você quer mais? Não. O que mais pode querer uma mulher nas minhas condições? Vê como ela falava? Uma mulher que respira com pulmão só.
que tem febre todas as tardes e tosse todas as noites. O que pode querer mais do que o amor apaixonado de um jovem escritor? Bem, você está nervosa. A radiografia. A radiografia das mentiras, a radiografia das hipocrisias, o retrato da alma. E a sua alma? O que você me diz da sua alma? Você nunca se perguntou por que ainda está comigo? Vamos, fale! Isso. Por que ainda está comigo? Por hábito, por covardia, por interesse ou por piedade? O que é que você quer que eu diga? O que é que você quer que eu faça? Eu não tenho culpa de tudo isso. Não, você não tem culpa de nada. Pra você está tudo muito bem. Eu, Olivinha, sua saúde é minha doença. Você põe tudo dentro de um caldeirão, mexe bastante, o que tira? Uma vida cômoda, agradável, sem problemas para você. Mas pra mim, o que fica? Chega, Lucília! A sonoplastia! Oh, meu amor, meu amor, meu amor. Lucília. Vai embora, Bruno, vai embora. Lucília. Não quer ir? Então quem vai sou eu. Ah, como uma estrela sai de cena, não é normal, né? Lindo isso. Cacilda Becker. O que os críticos diziam dela? Olha que coisa bonita. Dizia que ela era como um graveto incendiado que ainda se dava ao luxo de deixar as cinzas flutuando no ar. E tinha um outro teatro que, em São Paulo, nessa época, 1958, por aí, que também influenciou demais você. Que teatro foi esse? Você pode imaginar o susto que foi para o menino que chegou lá da Cinelândia e topou pela frente com o TBC, com São Paulo, e de repente me levaram para ver o Teatro de Arena. Era um teatro redondinho, com gente por todos os lados. A peça era Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Era uma peça passada na favela, na periferia. Não tinha nada daquele luxo das peças do TBC. E os atores eram autores. O Gianfrancesco era autor, o Chico de Assis era autor, e o Vianinha, em 1960, escreveu uma peça chamada Chapectuba Futebol Clube, que era a história de um time de futebol de várzea. Nossa, incrível isso. Eu fiquei chocado, eu nunca tinha visto isso. Olha o Gianfrancesco e a Lélia Abramo na favela. Ela catava feijão, fazia café, dava vontade de pedir uma xicrinha. Aí estão eles. Como é que era o estilo de interpretação deles? Pois é, em 1960, em Chapectuba, o Boal dirigiu o Chapectuba Futebol Clube. O Boal estava chegando dos Estados Unidos. Ele trouxe o método do Stanislavski reinterpretado pelos americanos. Ele estudou com Lee Strasberg, Elia Kazan, Actor Studio. Isso deu um estilo de interpretação, gente, muito especial. Porque de um lado tinha a pesquisa do estilo brasileiro, do homem brasileiro. E do outro lado tinha a influência do Actor Studio. Então isso dava um estilo meio quebrado de interpretação. Tinha alguém sempre com o pé em cima da cadeira, falando, nega, tu gosta de eu. Era estranho, parecia um James Dean da Moca, Marlon Brando de Madureira. Eu fiquei muito influenciado por isso. Eu acho que no começo da oficina até imitava um pouco essa coisa do Arena. Nossa, gente, olha eles aí. Flávio Miliaccio e Gianfrancesco Guarnieri. Lélia Abramo e Vianinha. Lima Duarte e Milton Gonçalves. Chapectuba. Olha aí, eles estão perfeitos como jogadores de futebol. Eu fico imaginando se o TBC fizesse Chapectuba com o Paulo Otran, o Valmor Chagas, Raul Cortez, Rubem de Falco, fazendo os jogadores de futebol, e o Zimbinski, Valdemar Way, fazendo os, como é que chama? Os bandeirinhas. Ia ser muito engraçado, que não ia dar certo. Renato, conta pra mim como é que você entrou pro teatro. Foi por acaso, Elza. Por acaso. Eu me lembro que eu cantava muito. Cantava e me acompanhava no violão. Aí aconteceu uma coisa nas tardes
Quando eu voltava da faculdade, pegava violão, cantava. E a minha vizinha me confessou que eu cantava e ela chorava. Aí eu adorei aquilo, aí eu cantava e ela chorava, eu cantava e ela chorava. Era uma coisa meio sadomasoca. Aí um dia ela me convidou para tomar um lanche na casa dela, porque ela ia receber os amigos. Ela queria que eu cantasse. Na verdade, meu avô me chamava desde a infância de presença. Porque eu não tinha vergonha na cara, para mim pediu para cantar, eu canto, não tinha problema nenhum. E eu adorei subir para cantar. Aí eu fui lá, ela pediu para eu cantar, eu cantei, pediu essa música, aquela outra. Quando acabou, tinha um senhor, um homem sério, que olhou para mim e disse: o senhor está contratado. Esteja amanhã na Boate Cave às 14 horas. O senhor vai ensaiar das 14 às 17 horas com o conjunto do Cave. E depois de 3 meses, o senhor vai gravar um disco na Philips. Vocês podem imaginar o que foi isso? Um menino que estava ali sem saber o que fazer da vida, de repente, ia ser um cantor com gravação na gravadora Philips. Nossa, gente, era inacreditável aquilo. E a Boate Cave era o máximo. Era ali que se apresentava Elisete Cardoso. Ele me fez cantar isso. Não é a mesma que te vi Nascer dos braços meus. Nossa, foi lindo aquilo. Lindo. E eu estudava voz com a mãe da Nídia Alice, esposa do Sérgio Cardoso, dona Alice Pinkerley. E entre um vocalize e outro, eu estava preparando a voz para cantar, né? E aí dona Alice falou: Renato, ela é italiana, por que você não vai fazer um teste com o Sérgio Cardoso para fazer o protagonista de Chá e Simpatia? Porque o ator que está fazendo Chá e Simpatia aqui em São Paulo vai deixar o teatro. Eu tinha visto Chá e Simpatia 1000 vezes, era um papel fantástico. Falei: mas que loucura, dona Alice, vai deixar o teatro? Vai deixar o teatro, ele quer ser rico, vai abrir um escritório de contabilidade. Eu achei aquilo tudo uma loucura, mas o Presença foi, né? Claro, eu não tinha responsabilidade nenhuma, queria mais aparecer. Aí eu fui lá, cheguei, a Rua Conselheiro Ramário, era a entrada do Teatro Bela Vista, onde o Sérgio Cardoso tinha a companhia Nídia Alice e Sérgio Cardoso. Cheguei lá, estava aquele homem na porta, com o cabelo puxado para trás. E aí eu fui chegando e ele me perguntou com uma voz: você é o Renato? Eu sou. Você veio fazer o teste para o teatro profissional? Sim, vim. Você quer ser um ator profissional? Eu disse: quero. Mentira, nem tinha pensado nessa hipótese. Aí ele passou a mão no meu ombro, me levou. Vamos conhecer o Teatro Bela Vista. Me levou para aquele teatro lindo, para o tempo que puseram abaixo para fazer esse outro. Lindo. Aí chegamos no palco, estava a Nídia Alice, linda, loira, de olhos azuis, com a xicrinha de chá na mão, para fazer o teste para o próximo candidato ao Chá e Simpatia. Aí ele me entregou um calhamaço dessa grossura, falou assim: vou lhe dar muito texto para decorar. Assim aproveito e testo a sua memória. E me deu aquele calhamaço. E foi embora. Eu peguei aquilo, subi a Brigadeiro, cheguei em casa. Gente, eu decorei. De noite, de manhã, de tarde, na aula da faculdade. Eu não dormia mais de decorar, decorei tanto. Eu tinha medo de chegar lá e dizer o texto da Nídia. Eu sabia tudo demais de cor. No dia, eu cheguei lá e o Sérgio me disse: não vou lhe dizer como você deve interpretar. Vou lhe dar somente as marcas. Falei: hã? Ele disse: sim, as posições,
Aí eu entendi, eu era virgem nessa coisa de teatro. Aí ele falou, aqui, você está aos pés de Nídia com uma xícara de chá. Aí depois você vai estar aqui em cima desse puff, ela vai experimentar um vestidinho de uma peça que você vai fazer na universidade, no teatro de fim de ano. Aí eu entendi, porque diziam que aquele personagem era gay. E depois você vai terminar a cena segurando a maçaneta. Eu nunca entendi porque eu tinha que terminar segurando a maçaneta, mas tudo bem. Aí ele desceu, perguntou, está pronto? Eu não estava nervoso, não tinha responsabilidade, não sabia da crítica, não sabia de nada. Aí eu falei, eu estou. Então, ação! Aí eu falei, a Nídia falou, eu falei, a Nídia falou, falei, ela falou. Gente, quando terminou, ele subiu, me deu um abraço e falou, o papel é seu. Eu estranhei. Ele falou, você é um ator, você tem tudo contra você. Você é baixinho, você é frágil, você é o antiphysique do rôle de um primeiro ator. Mas você é um ator. Nunca deixe o teatro. Me lembro dessa cena em que o Tom Lee era considerado gay porque ele toma um banho de mar nu com o professor Harris. E todo mundo dizia que ele era gay, mas não era. E no final, o personagem da Nídia, para salvá-lo, vem até ele, abre a blusa e vai falando. Ela se entrega a ele para provar que ele não era gay. Quando você se lembrar disso, e sei que você vai se lembrar, por favor, que seja com ternura. Ai, gente, aquele homem me deu o papel principal dessa peça, eu subi a Brigadeiro gritando, ganhei, ganhei, ganhei. Entrei em casa, falei para os meus pais, ganhei. Eles foram maravilhosos, me deixaram ir, contanto que eu voltasse para fazer o exame de segunda época. Aí estreiei no Teatro Copacabana, Rio de Janeiro. Eu achava o máximo essa história de Teatro Copacabana. Mas depois eu me lembrei, gente, eu tenho que falar com o Jordão Magalhães. Eu tinha medo, ó, isso aí era a capa do disco. A capa do disco que ele estava providenciando. Eu tinha que falar com ele. Aquele homem era... Ele intimidava, ele era super machão, ele dizia que ele tinha uma potência sexual de tal forma que quando ele ficava de pinto duro, aí ele podia sustentar um piano de cauda em cima. Eu tinha que falar com aquele homem. Eu tinha que dizer que eu não ia mais fazer a Boate Cave. Cheguei para ele, falei, Jordão, infelizmente eu não vou mais cantar. Ele falou, o quê? Eu não vou, eu vou fazer Chá e Simpatia com Sérgio Cardoso, de Alicia Carluzara, no Teatro Copacabana, eu achava o máximo, Teatro Copacabana do Rio de Janeiro, e eu estou embarcando com ele essa noite, estou indo embora. Ele falou, não é possível. Eu falei, é verdade, eu não vou mais cantar. Ele disse, ponha-se daqui para fora, seu irresponsável. Olha aqui a capa do disco, estava tudo pronto para gravar daqui a um mês. Você é um louco, ponha-se daqui para fora, irresponsável, rua! E eu fui saindo de fininho, subindo a Brigadeira, ele gritando, rua! Vai morrer na sarjeta, seu filho da puta! Vai morrer na sarjeta, pobre, teatro não dá camisa para ninguém! Vai morrer na sarjeta, pobre, pobre! Olha, eu ia subindo a Brigadeiro e ouvindo as maldições daquele homem. Até hoje, de vez em quando eu ouço. Vai morrer na sarjeta, filho da puta! Teatro não dá camisa a ninguém! Eu fico ouvindo as maldições do Jordão. Renato, como é que você conheceu o Zé Celso, com quem você foi criar o Teatro Oficina? Pois é, eu conheci ele de vista, mas
estava no terceiro ano, devia fazer a segunda época. Daí comecei a cursar o terceiro ano. Zé Celso ficou meu colega de turma. E eu, gente, eu odiava... Olha você aí na sua formatura. Olha aí. Olha essa cara, vê se é possível. Você aprendeu alguma coisa de direito? Nada, eu não tenho noção, não sei como é que faz uma petição, sem nada, nada. O que você ficava fazendo na aula? Chegava nas últimas filas, eu botava meu óculos escuro, que meus colegas chamavam aquilo de travesseiro, e dormia, odiava direito, odiava. Eu estava ali, sabe, acho que o Zé Celso também, sabe essa escola onde as moças vão para esperar marido? Eu estava lá esperando alguma coisa artística acontecesse. E aí ficava por ali, tinha aquelas discussões filosóficas, né? E aquilo ia se estendendo lá para a praça da Biblioteca Mário Andrade, num bar chamado Paris Bar. Os papas da época eram Carlos Henrique Escobar, que deu o nome a Ruth Escobar, casou com ela, depois separou, e o Celso Luiz Paulini. Ficava ali, aquela tertúlia. E um dia... Olha o Zé Celso aí, na formatura. Isso é na nossa formatura, olha. Ele está com aquela cara de não acredito em nada disso, tá vendo? Você está ali do lado, né? Eu estou ali fazendo já um número de ator, fingindo que eu estava acreditando, olha lá. Mas fala do seu encontro com ele. Pois é, aí chegou um rapaz ali, no Paribá, tímido, de terno, gravata, sobretudo, era inverno. Ele falou, você é o carioca? Eu falei, sou. Do prazer, eu sou de Araraquara, sou Zé Celso, é um prazer. Aí ele foi logo perguntando uma coisa que não tinha nada a ver com aquele papo. De quem você gosta como cantora? Eu falei, Dalva de Oliveira. Ele falou, a prima dona da canção, a prima dona do samba. Eu falei, eu adoro. Ele falou, você conhece Isaurinha Garcia? Eu falei, não. Como você não conhece Isaura Garcia? Eu falei, não, eu tenho que conhecer. Ela é uma cantora do método. Eu falei, hã? Eu era virgem nessa coisa de teatro. Ele falou, como se fosse um James Dean do samba. Aí eu entendi mais. Um dia, ele me levou para ver Isaura Garcia do Captain's Bar. Ficava ali no hotel. Eu encontrei aquela mulher. Foi uma experiência muito importante. A Isaurinha Garcia tinha um cabelinho louro cortado na falha para frente, as mãos elétricas, aquelas mãos participavam da história, da música que ela estava cantando. A Isaura Garcia era uma figurinha, parecia o quê? Uma Julieta Mazina na estrada. Eu me lembro dela com a divisão louca de samba que ela tinha, cantando o velho enferrujado. Ai, chega pra lá, seu velho sem vergonha, custa cara de cegonha, querido só me beliscar. Chega pra lá, se não faço a bulha, chama a rádio patrulha para te pegar. Ai, chega pra lá, velho saliente, saia correndo, vá lamber sabão. Se você ficar me beliscando, careca de uma figa, eu te meto a mão. Careca de uma figa, eu te meto a mão. Saí dali fã da Isaura. Comprei tudo que era disco. E, Renato... E assim, assim ficamos amigos, né? Você também teve a história da data de nascimento, né? Que o Zé me aproximou perguntou. ali você. Quando é que você nasceu? Eu falei, não, sou de 30 de março de 37. Ele falou, eu também. Gente, aquilo foi mágico. Nós ficamos muito amigos. Zé Celso ia lá em casa para ouvir Isaurinha, para ouvir Dalva, e ele tocava piano, e eu cantava. Até que um dia, o Zé Celso escreveu Vento Forte para um Papagaio Subir. Escreveu uma peça. Nossa, aquilo foi uma libertação para nós, porque Vento Forte era uma peça conflito de gerações, como nós estávamos vivendo, que botava abaixo todos os clichês de classe média, a cafonada da classe média. Era lindo. Ele escreveu uma música tema para essa peça. E essa peça, junto com A Ponte,
de Carlos Queiroz Teles, foi a primeira peça do Teatro Oficina Amador. Foi aí. Teatro Oficina Amador. E você trabalhou com ele pela primeira vez quando? Nesse Teatro Oficina Amador? Ele escreveu uma peça a seguir, chamada A Incubadeira. A Incubadeira. Era a história de um menino asmático, um papel extraordinário. E o menino não conseguia respirar, tinha que tomar remédio de 15 em 15 minutos. Era filho de uma mãe castradora, que não deixava ele tomar vento, não deixava ele ir a festas, não deixava ele namorar. Ele tinha que ficar tomando remédio, preso em casa. Ali ele está com aquela farmacinha cheia de remédios. Um dia ele toma consciência, arrebenta a farmacinha na mão e dizia: ora, perdeu a graça, vocês não acham ridículo o homem barbado brincando de guarda? E saía para a vida. Nossa, a incubadeira foi uma coisa muito importante. E para fazer essa mãe, nós fomos buscar quê? Uma professora de inglês da cultura inglesa, Etty Fraser. Ah, minha amiga, Etty Fraser. Ela veio, fez a minha mãe, ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival Amador de Santos. Nunca mais nos deixamos, ela ficou na oficina anos e anos, fazendo muitas vezes a minha mãe. Etty Fraser, minha grande, amada amiga, Etty Fraser. Eu me lembro que a peça foi dirigida pelo diretor extraordinário, o Amir Haddad. Ele também estava começando. Ele estava com a perna engessada, com uma bengalinha na mão, ele ficava marcando o ritmo no chão. E quando a gente saía do ritmo, ele dava um toque no tornozelo. A Etty levou muita bengalada do tornozelo, que ela não entrava no ritmo que o Amir queria. E me conta uma coisa, Renato. Como é que vocês transformaram esse teatro amador num teatro profissional, esse Teatro Oficina, da Bigorna, esse teatro que a gente conhece? Foi necessário 1 milhão de metros cúbicos de concreto e foram necessárias 100 mil toneladas de ferro redondo e 60 mil operários. Eis aqui este sambinha feito numa nota. Era bossa nova. Gente, era um momento muito especial. Juscelino Kubitschek, nacionalismo, a indústria brasileira, o Fusca, o Dauphine, a Umizeta, produção nacional, e Brasília sendo construído com tijolos, ferro, cimento, tudo transportado de avião. Era esse tempo. E a faculdade estava no fim. Gente, o que fazer? Celso e eu conversamos e decidimos que nós queríamos fazer teatro profissional. Um dia, não sei se vocês conhecem, ali na Praça Oswaldo Cruz, tem um chafariz com um índio de bronze. Ali, diante desse índio, a gente fez um juramento de fazer teatro, viver de teatro, para o teatro e só de teatro. Eu acho que até hoje a gente tem cumprido essa promessa. Bom, era preciso ter um teatro. A gente tinha uma empáfia, né? Porque a gente não tinha dinheiro nenhum, mas a gente achava que tinha que ter uma sede. O Arena tinha uma sede, Maria da Costa tinha uma sede, o TBC tinha uma sede. Nós também tínhamos que ter uma sede. Aí começamos a procurar. E tinha um teatro na Rua Jaceguai 520, onde a oficina está até hoje. Tinha um teatro chamado Teatro Novos Comediantes, um teatro espírita. Teatro espírita. E eles estavam sendo despejados, tadinhos, por falta de pagamento. Porque o teatro espírita não dava ibope naquele tempo. Então, a gente foi ao proprietário e propôs alugar aquele imóvel. Meu pai era legal, né? Chegou e avarizou o contrato de aluguel. E nós entramos no teatro. Só, cadê o teatro? Tinha nada, tinha um garajão só.
Os espíritas levaram tudo, os espíritas levaram cadeiras, arquibancadas, armação do palco, cortina, tudo, não tinha nada. Era só um garajão chapado. Era preciso fazer um teatro. Mas como? Como fazer um teatro? A gente não tinha grana. Era difícil. Mas era fácil. É difícil, mas era fácil. O que tinha que vir? Vinícius de Moraes e Nara Leão fazer show de bossa nova para levantar fundos para a construção de um teatro, de um grupo que eles nem sabiam direito quem era. Mas era um tempo de mobilização, as pessoas se mobilizavam. Vários outros shows foram feitos depois, levantamos grana. Também tínhamos o outro processo de vender cadeira cativa e livro de ouro. A Ete entrava no Fusquinha comigo e a gente saía pelo Pacaembu, não tinha Morumbi ainda, pelo Pacaembu, naqueles palacetes, vendendo cadeira cativa e fazendo eles assinarem livro de ouro. Nossa, como a gente vendeu cadeira cativa, vendeu, parecia o baú da felicidade. E aí levantamos os fundos e fizemos um teatrinho, um teatro de 2 plateias, com planta do Joaquim Guedes e cenografia lateral. Essa cenografia lateral foi muito bem aproveitada pelo Flávio Império em várias outras peças que vieram depois. Aí a gente tinha que escolher uma peça. Escolhemos A Vida Impressa em Dólar. Era uma peça do Clifford Odets, do Group Theatre dos Estados Unidos, onde também trabalhava Stella Adler, uma grande professora, grande atriz e grande professora de interpretação. A peça se chamava Awake and Sing, Acorde e Cante. Nós já demos um nome provocativo, A Vida Impressa em Dólar. Era a vida aprisionada na incubadeira do dólar. E aí, era difícil, mas era fácil. Tinha que ter um elenco, né? O que nós fizemos? Convidamos quem? Um ator famosíssimo que trabalhava já várias peças do TBC, tinha trabalhado com a Maria da Costa, era o velho mestre Eugênio Kuznet, e, para surpresa nossa, ele disse, sim, Renato, eu quero fazer, contanto que vocês permitam que eu seja professor de interpretação do grupo. Olha que luxo. Um mestre de Stanislavski, um discípulo direto, seria o nosso professor de interpretação. Ali eu estou fazendo uma cena com ele. A seguir, nós precisamos de uma atriz. Uma atriz. Quem que a gente foi chamar? Uma atriz já conhecidíssima, já tinha feito teatro com a Cacilda Becker, já tinha participado de filme. Célia Helena, foca, não pode focar mais? Célia Helena, maravilhosa. E a Celinha topou, veio sem ganhar salário até abrir o teatro. Celinha ficou ali trabalhando com a gente. Ela tinha uma emoção, era de uma intensidade. Tinha um laboratório que ela fez com o Jairo Arco e Flecha, que ela dava um soco na mesa e a mesa fazia assim, fopo. Parecia uma cena desse filme de karatê japonês. A mesa fazia assim. Nossa, Célia, como foi importante você ter vindo. Uma grande, grande atriz. Ela fazia a esposa de um outro ator que nós chamamos, que era o Fauzi Arap. Fauzi Arap também tinha... Aí não é o Fauzi, não, sou eu. O Fauzi Arap também terminou a faculdade de engenharia. Ele também odiava engenharia, entregou o diploma para a família e veio estrear com a gente. Ele era um ator absolutamente especial. Ele fazia um judeu desprezado pela mulher, que era a Célia Helena, e ficava se queixando com a Ete. Mamãe, a Reni não gosta de mim, a Reni não me ama. Não, ela não quer fazer amor comigo, mamãe. Ela me faz trocar fralda de bebê.
Nossa, aquilo era tudo verdadeiro. No dia da estreia, a primeira coisa que ele tinha que dizer, entrando, era: esse interruptor não acende. Mas ele entrando disse: este corruptor não acende. E aquilo provocou uma gargalhada. E ele já entrou em cena, debaixo de uma salva de palmas. Ô, Fausto, você era maravilhoso. Como é que foi a estreia da Vida Impressa em Dólar? Bom, para começar, para estrear, a gente precisou mais um lance de esperteza, de cara de pau, do Zé Celso e meu também, porque a gente foi... Nós sabíamos que a gente estava sendo chantageado pelos fiscais da prefeitura, estavam dizendo que o teatro não tinha segurança, pedindo propina. Para poder estrear, a gente precisava do apoio de alguém muito forte. Quem melhor do que a esposa do prefeito Prestes Maia, Dona Maria Prestes Maia, que era uma atriz portuguesa. Dona Maria, quando assistiu o ensaio geral, ela dizia que ela era muito franca, então ela não podia esconder a verdade. Ela disse que ela achou muito ruim, porque nós, atores, não sabíamos o que fazer com as mãos, então ficávamos fumando o tempo todo para disfarçar, ou então com as mãos enfiadas no bolso. E que as atrizes não tinham elegância para sentar numa cadeira, e que não sabiam abrir um leque com elegância. E as inflexões não tinham aqueles volteios tão importantes para o teatro profissional. Nós ficamos arrasados. Mas quando ela saiu, o Conde tomou a palavra e disse: esta mulher é de um teatro superado, não existe mais esse teatro, nós estamos fazendo personagens da periferia, nós estamos fazendo gente simples, gente que não tem essa elegância nem esses volteios. Bom, ele arrasou com Dona Maria Prestes Maia e nós criamos confiança de novo. E aí estreamos. Uma maravilha de estreia. Só que estreou num dia e saiu proibida pela censura no dia seguinte. Por quê? Eu não sei, eu acho que esse nome, A Vida Impressa em Dólar, que a peça não tinha nada de tão para ser proibido. Mas esse nome, eu acho que soou mal no ouvido dessa extrema-direita brasileira. A censura proibiu imediatamente. Mas foi um escândalo, porque os jornalistas todos tomaram o nosso partido. O Sábado Magal escreveu um artigo maravilhoso. O Décio de Almeida Prado fez uma página inteira do Estado de São Paulo. E o pessoal do Jornal do Brasil, o pessoal da imprensa toda, todo mundo caiu de pau nessa censura. Aí, o governador de São Paulo, era o Carvalho Pinto, pediu vistas ao processo. E aí, ele liberou. Só que quiseram pôr a culpa na falta de segurança da casa de espetáculos. Mas a nossa madrinha era a mulher do prefeito. Ela pediu e ele deu o habites. E nós estreamos. Ai, gente, vocês não sabem o que é uma casa lotada. Nós descobrimos a importância da bilheteria. Porque se não tivesse bilheteria, a gente não conseguia viver uma semana. Mas o teatro estava lotando e a gente conseguia pagar os atores, pagar as despesas de construção. Era muito importante isso. Público, bilheteria, gente comprando. Que maravilha que foi isso. E nós descobrimos que teatro e bilheteria estavam ali. Uma coisa dependia da outra. Só que a Vida Impressa em Dólar foi chegando ao fim. E nós tínhamos que continuar. Como é que a gente ia continuar? Então, Zé e eu, nós entendemos que era preciso chamar celebridades, pessoas de teatro, celebridades de teatro, para trabalhar conosco. É a primeira pessoa que nós imaginamos trazer foi Maria Fernanda. Maria Fernanda,
filha da poetisa Cecília Meirelles. Maria Fernanda era uma mulher culta, inteligente. Ela declamava Lorca em espanhol, verde, que te quero verde. Cantava em russo, o Chichornia. Maria Fernanda era uma mulher muito inteligente, muito culta e muito engraçada. Muito engraçada. Eu me lembro de Maria Fernanda nos ensaios do bonde chamado Desejo, ou uma rua chamada Pecado, que ela veio da Bahia, onde ela fez essa peça dirigida pelo Martim Gonçalves. E ela veio para ser dirigida pelo Augusto Boal. E nós estávamos no meio dos ensaios, o Boal ali tomando notas, depois do final tinha aquela conversa, as motivações, o que tinha sido verdadeiro, o que não tinha sido. E a Maria Fernanda aí tirou um spray de perfume, se perfumou inteira, dos pés à cabeça. Aí o Boal parou, falei, Maria Fernanda, poxa, você não está ouvindo o que eu estou dizendo? Ela disse, meu bem, eu estou ouvindo perfeitamente, só que enquanto você fala, eu posso perfeitamente me perfumar com esse perfume que eu trouxe de Paris. Eu lembro dela depois, já no tempo da ditadura, Vladimir Palmeira fazendo um discurso nas escadarias ali da Câmara de Vereadores, ela sentadinha na grama, passando um creme nas mãos, nos braços, nas pernas. Eu falei, oi Maria Fernanda, tudo bem? Ela falou, ô meu bem, tudo bem. Enquanto eu me politizo, eu aproveito para me bronzear neste sol maravilhoso do verão do Rio de Janeiro. Essa era a Maria Fernanda. E essa aqui? Quem é? Essa foi muito importante. Quando ela morreu, nós já éramos grandes amigos. Madame era uma atriz muito importante. Madame Morinot. Madame Henriette Morinot. Era muito importante. Ela era a estrela dos artistas unidos que habitavam o Teatro Copacabana. Madame Morinot é uma atriz que veio da França, se formou na Comédie Française e veio com a companhia do Louis Jouvet, fazendo uma excursão pela América do Sul. E veio com um casamento marcado com um tal de Morinot, um chato. Ela se deu pessimamente, se separou logo, mas teve uma filha, Antoinette. E Madame queria batalhar pela filha e ele não entrar numa briga jurídica que não acabava nunca. E Madame foi ficando naquele litígio, ela foi ficando e foi se apaixonando pelo Brasil, como Zimbinski se apaixonou. Ela dirigiu peça para Dulcina, para Bibi Ferreira, e foi aprendendo a falar em português, e acabou sendo uma grande atriz, embora o sotaque francês muito forte, mas ela era tão maravilhosa que isso não tinha a menor importância. Madame fez muitas peças importantes, fez Écoba não, mentira, Medeia. Ela dizia que não era favorável ao laboratório, mas não é verdade não, porque em Medeia se dizia que ela mandou trazer uma cama patente para o palco, pediu aos atores para subirem na cama, se colocou embaixo e pediu para os atores ficarem pulando em cima da cama até quebrar o estrado. E aquele estrado apertar em cima dela e só então ela podia dizer, ai de mim, ai de mim. Era um laboratório, né, gente? Era um laboratório. Como é que foi a chegada de Madame? Pois é, olha a cara de pau da gente. Eu liguei para a Madame. Falei, Madame, nós vamos estrear uma peça aqui, nós somos do Teatro Oficina. E ela já conhecia a gente por causa do Festival Teatro Amador. E nós vamos estrear com uma peça que é a biografia do Thomas Wolfe, uma peça chamada Look Homeward Angel, que a gente traduziu como Todo Anjo é Terrível, e tem um papel maravilhoso para a senhora, um papel fantástico da dona, a mãe do Thomas Wolfe, Elisa Gantz, que era dona de uma pensão. Ela simplesmente me perguntou, quando começam os ensaios?
Falei, na quinta-feira que vem. Ela me diz, estarei aí. E mais nada. Aí, a gente nem sabia direito se ela vinha, se ela não vinha. E nós não estávamos nem um pouco formados nessa escola de receber estrelas. Madame era uma grande estrela. No dia, ela chegou, ninguém na estação, nenhuma flor, ela e o seu secretário, Agostinho. Aí, quando foi 10 horas da manhã, tocou a campainha lá de casa. Estava eu, Zé Celso e um bando de gente dormindo lá, que a minha casa era um abrigo dos atores sem teto. Né? Mas todo mundo na minha casa, dormindo, tocou a campainha, eu abri. Madame! Estava aquela mulher de 1,90 m, com o seu secretário de 1,5 m, Agostinho. Parecia Dom Quixote e Sancho Panza. Madame foi entrando e batendo palmas, falando, oh, não é possível, 10 horas da manhã todos dormindo, vamos levantar para fora. Caminhou para a janela, impiedosamente abriu a janela, o sol entrou, todo mundo correu para o banheiro, para a cozinha, assim, escondendo os pintos. Madame, vamos embora, eu quero conhecer o Teatro Oficina, eu quero trabalhar, eu vim aqui para trabalhar. E aí, saímos todos ali, às 10 e pouco da manhã, com Madame em direção à oficina, para começar os ensaios de Todo Anjo é Terrível. Você aprendeu muita coisa com ela. Madame me ensinou muito. Me ensinou a ciência do movimento, que o método do Stanislavski não dava muita verdade. Mas essa coisa do movimento é uma sabedoria de palco que ela tinha. Ela me dizia quando era melhor andar, quando é melhor parar, quando é melhor agitar as mãos, quando é melhor ter as mãos quietas. Me ensinou muito, muito. Nós fomos ficando grandes amigos. Eu me lembro que ela ensinou outras malandragens de bastidores. Eu lembro que eu fui com ela assistir A Visita da Velha Senhora, a Cacilda Becker, primeira direção do Valmor Chagas. Antes da entrada de Cacilda, vinha um desfile com panteras, cutia, macaco, e passava um jardim zoológico em cena. E Madame ali assistindo, a peça começou. Eu lembro que a Cacilda dizia, o mundo fez de mim prostituta, eu faço do mundo um bordel. Eu achava lindo. Tudo que a Cacilda fazia, eu achava lindo. Quando terminou, a Madame me olhou e disse, eu não gostei. Falei, Madame, então, por favor, vamos embora. Vamos sair aqui junto com o público. Disse, não, eu tenho que ir lá dentro falar com eles. Falei, Madame, se a senhora não gostou, deixe comigo. E entramos. Quando chegamos lá dentro, a Cacilda estendeu as mãos. Madame, que alegria! A senhora veio, a senhora gostou? Ela deu um abraço na Cacilda, apertadíssimo aquele abraço. Aí ela fez... E largou a Cacilda. Eu fui embora. Chegou lá fora e falei, Madame, mas a senhora não gostou? Ela disse, oh, não seja bobo. Eu posso ter dito, oh, que droga, ixi, que merda. Madame Morino, impressionante. Renato, agora eu queria que você contasse um pouco sobre a peça que coroou esse primeiro momento do Teatro Oficina, onde vocês estavam estudando o método, e que teve uma grande influência no teatro brasileiro. Foi o primeiro, acho que, grande sucesso de vocês fora de São Paulo também, que lançou vocês para o Brasil todo, que foi Pequenos Burgueses. Queria que você falasse um pouco dessa peça. Não tem o som dos Pequenos Burgueses, tem?
Agora não. 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 Então era isso. O Jânio Quadros renunciou. Nunca disse por que renunciou. Acho que até na hora da morte, o padre ali com a hóstia, por que você renunciou? E ele não dizia. Entrou o João Goulart. A direita ficou apavorada. O João Goulart tinha a fama de ser socialista, de ser de esquerda. Aí tentaram fazer uma emenda parlamentarista para barrar os poderes do presidencialismo, mas não deu certo. Ninguém tinha experiência nenhuma de presidencialismo. De parlamentarismo. De parlamentarismo, aqui, desculpe. De parlamentarismo. Aí voltou o presidencialismo, o Jânio tomou posse, aí começou uma coisa muito forte no Brasil. Porque ele era mesmo de esquerda, socialista. Começou a falar em reforma agrária. Gente, isso provocou uma celeuma que vocês não imaginam. E era um tempo que os estudantes estavam se manifestando, tinha a revolta dos marinheiros, tinha greves estudantis. Enfim, era um momento conturbado. Foi esse momento que o Kuznin nos entregou uma peça de um russo, Maxim Gorky, que era exatamente o que estava acontecendo no Brasil. Era aquele momento da Rússia, antes da Revolução, logo antes da Revolução, com aquelas manifestações operárias, o Domingo Sangrento. Era uma época de convulsão social. Era muito parecido com o Brasil. O que vocês queriam que tratava de um tema muito importante que a gente estava mestre já em fazer, que era o conflito de gerações. Os pais que não entendiam os filhos que não entendiam os pais. Né? Mas vocês tinham um desejo também de mudar a política no Brasil, não tinham? Isso fazia parte também da temática de Pequenos Burgueses? Sim. Um desejo de transformação? Tinha uma coisa, antes disso, muito importante, é que a gente fez um trabalho stanislavskiano com o Kuznin, minucioso, na mesa, os subtextos. Aliás, o texto dele, com os subtextos dele anotados, devia estar no museu. Era uma obra-prima. Olha o programa dos Pequenos Burgueses. Era maravilhoso o trabalho. Nós fizemos um trabalho intenso de exame, que a gente chama de análise ativa do texto. Mas o Kuznin não gostava de laboratório. Ele era meio contra laboratório. Então a gente esperava ele ir embora e aí fazia laboratório. Ai, eu acho que isso deu um resultado incrível, maravilhoso, porque essa mistura das duas técnicas nos transformou naqueles personagens. A peça tratava sobre a identificação, não é? A publicidade era, você pode ser um personagem com quem você se identifica. Então eu me lembro que quando a peça estreou, as pessoas chegavam e diziam assim, eu sou você. Aí o outro chegava e dizia assim, a minha mãe é igual à sua. Meu pai é exatamente igual ao seu. Era uma identificação, não é? E a peça pendia para a esquerda, claro. Era essa a transformação. Mas você, depois, já no golpe de 64, que foi depois, que vocês continuaram com a peça, com algumas modificações ali, teve uma pessoa em especial que se identificou com você. Queria que você falasse. Ai. O ditador Castelo Branco foi assistir a peça. Quem nos empresava, era Rio de Janeiro agora, quem nos empresava era Tônia Carreiro, que levou o grupo para o Rio. E quando acabou, o Castelo tinha gostado muito. Ele disse que queria cumprimentar os atores. E a Tônia foi lá dentro e disse, gente, o presidente está aí, precisamos dar a mão a ele. Claro, nosso grupo super radical, nós não damos mão à ditadura. A Tônia foi ficando nervosa, digo, mas você está aí, como é que eu faço? O presidente está aí. Ela começou quase a chorar. Aí eu fiquei com pena, falei, tá bom, eu vou. Eu fui, encontrei o Castelo Branco, dei a mão a ele me disse meus parabéns, eu me identifiquei.
especialmente com o senhor. O ditador se identificou comigo. Barbaridade. E qual que era essa força da peça? Não sei, ó, porque, olha, tem um teatro, tá vendo? O teatro lotado aí, vocês fizeram 1.200 apresentações. A primeira temporada teve 1.200 apresentações. O que que tinha nessa peça que causava essa Eu falei para comoção no vocês, eu público? acho que era a identificação. Todo mundo se identificava com algum de nós. Era uma loucura. E o elenco era maravilhoso. Um elenco extraordinário. Eu gostaria de vê-lo. Será que seria possível? Sim, aqui. Eles vão aparecer para você. Onde é que vocês estão, pequenos burgueses? Aqui. Ah, aí. Célia Helena. Otton Bastos. Chico Martins. Eugênio Kuznet. Eliana Duval. Raul Cortez. Otton Bastos. Beatriz Segal. Abrão Farque. Miriam Mélia, minha amiga Miriam Mélia. Fernando Peixoto Italonandi. Eti Freiza. Nossa, Fausto Arape. Aí voltou a Célia Helena. Era um elenco extraordinário, de primeira grandeza. Por que está tocando a Internacional Comunista? Porque a peça terminava tocando aquilo que ia acontecer na Rússia, mas a censura, com o golpe de 64, proibiu. Porque quando chegamos em 1964, aconteceu o golpe de 64. Mas dá um pouco das falas dessa peça, para a gente entender um pouco a força do As texto. falas, por exemplo, o meu personagem era pusilânime, sem vocação para estudante, mas ele dizia que ele tinha uma posição. Mentira, ele dizia: eu não quero, não sou obrigado, não me submeto a lei de sociedade nenhuma, eu sou um indivíduo, e o indivíduo é livre. E o Terence Crisanfovich, que odiava os valores da classe média, veneráveis bípedes, pagai o bem estritamente com o bem, e quanto ao mal, pagai 100 vezes mais, sede pródigos ao retribuir ao próximo pelo mal que ele vos ocasionou. Quando pedirdes um pão, vos derem uma pedra, descarregai sobre sua cabeça uma montanha. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. E atenção, povo que se encontra no largo fronteiro. Foi o golpe de 64. Nós tivemos que fugir por uns tempos. O DOP estava atrás da gente, que nos levou foi Cacilda Becker. Isso mudou a nossa vida. Mudou mesmo. A nossa inocência estava no fim. Nós fizemos ali para diante um teatro de alta qualidade e com o objetivo de discutir o golpe de 64, discutir os valores da ditadura. Ó, vou passar algumas coisas aqui. Fizemos coisas muito importantes. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Será que a gente consegue mostrar alguma coisa? Aqui, sim. Vamos lá. Andorra. Uma peça sobre o bode expiatório, que era isso que estava acontecendo. Os socialistas comunistas estavam sendo dedados pela direita. Meu personagem, que diziam que era judeu, mas não era, acaba fuzilado pelos nazistas. O teatro pegou fogo. Rei da Vela. Esse personagem mudou a minha vida. Eu acho que tem um Renato antes e um Renato depois. Rei da Vela, do Paulo de Andrade. Essa era a abertura, lembra? Do segundo ato. Essa é a abertura do segundo ato. Yes, nós temos banana. Olha.
Nossa, ele está se coroando com a coroa da Shell. Nova York, teria aquelas babés vivas. Olha, que saudade disso. Agora é o carnaval do Galileu Galilei, que a gente fazia o Galileu, porque o Galileu é ameaçado pela Inquisição de ser queimado vivo, e ele abdica. Nós estamos falando disso. De repente vem a cena do carnaval do Galileu. É uma cena que o Zé Celso já trazia o coro do Roda Viva. Gente... Olha o público indo para o palco. O público, Aí eu já comecei a cindir um pouco, o público já estava... Às vezes o carnaval durava mais do que a peça. É isso aí, Carnaval do Galileu. Olha o público, já em cena, fazendo uma série de coisas que não tinham nada a ver com o Galileu. Quando eu entrava na segunda parte, ninguém mais sabia que peça era. Isso foi muito importante. Depois viajamos pelo Brasil, levando o repertório da oficina. Rei da Vela, Pequenos Burgueses, Estergóis. Nós estávamos fazendo exercícios sobre um trabalho novo. Esse trabalho tinha a influência do Living Theatre, que veio ao Brasil. Eu não me dei bem com eles, mas eles deixaram uma forte influência. Isso gerou o que nós chamávamos de trabalho novo, nós levamos pelo Brasil todo. Aí, por exemplo, uma cena do Graças Senhor, né? Sobre a lobotomização. A gente colocava os repolhos na frente e, com o formão e o martelo, perguntava se o público queria lobotomizar ou não. Ou lobotomiza e esquece, ou nós voltamos ao inferno. E nós voltávamos ao inferno. Coisa linda isso tudo. Dolorido, uma experiência dolorida, mas foi muito importante. Aí o Flávio você Santiago. se batendo com as bolas de futebol, porque o Brasil porque até a Copa, né? Havia espancamentos da E da a polícia, ditadura usou isso. Né? Nós pegávamos a bola de futebol, botávamos num saquinho de supermercado e a gente se espancava. Espancava o público não se espancava. Uma loucura isso. Manda saia, experiência no sertão, a construção de uma ponte. E nem era necessário, porque já tinha outra ponte e a gente não sabia. Aí, graças a Aí Senhor, já no teatro. Tudo isso resultou num espetáculo que se chamava Graças Senhor. Mas isso tudo, Renato, a gente só vai poder ver na segunda parte de Borg em Revista, que a gente chama de Destino. Vou fugir com o vento, vou até o firmamento, vou ver a terra brilhar, vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, aventar, aventar.